dia, boa tarde ou boa noite, né? Vai depender de quem tá nos ouvindo aí ou nos assistindo. Começa agora o segundo episódio do Pinda Pod. É uma satisfação, Aline. A gente passou já pelo primeiro episódio, uma conversa bem descontraída aqui com o prefeito e com o Penlilai. E hoje a gente está recebendo aqui mais uma figura ilustre aqui de Pindamonhangaba. Aline, dá o seu olá aí. É isso aí, Julielton, muito bacana. Nosso segundo programa, né, segunda edição do Pinda Pod, podcast que foi criado com o objetivo de destacar as personalidades que já contribuíram, que estão contribuindo e que vão contribuir para o crescimento de Pindamonhangaba, da nossa região do Vale do Paraíba. Contar histórias, né, é a principal finalidade do podcast. Nossa primeira edição na semana passada, alguns dias aí, e hoje, então, o nosso segundo programa com a participação de Paulo Sérgio Torino, o Torino do Senai. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou falando isso, que é uma personalidade de Pinda, é diretor do Senai há mais de 30 anos, político e tem grande representatividade dentro da cidade. Eu espero que o nosso bate-papo hoje seja como foi o primeiro, descontraído, mas cheio de curiosidades e novidades também, porque esse é o nosso objetivo. Torino, satisfação recebê-lo aqui, muito obrigada por aceitar nosso convite, vamos bater papo. Com certeza, eu que agradeço, parabenizar vocês pela iniciativa, né? Julielton já vem falando comigo desse podcast há muito tempo, e agora nasceu com você, não poderia ter melhor companhia aí para vocês tratarem de assuntos da cidade, e é muita satisfação estar podendo participar aqui, né? Vocês são meus amigos há muito tempo, o Julielton aí gosta muito da política, inclusive, nós conhecemos aqui, filho do Delvair, que eu fui vereador com ele, né? De Pindamonhangaba, quando eu fui vereador de 2000 a 2004, tenho muita honra de ter sido vereador com o pai dele, e a gente vem com essa amizade há longo tempo, e para mim é uma honra de estar aqui. Bacana, você citou o Delvair, só para acrescentar aqui, olha que bacana, o Delvair, acho que eu já falei isso para você, foi a primeira pessoa, a personalidade, mas foi a primeira entrevista que eu fiz na vida. Não sabia. Enquanto jornalista, eu estava no Jornal da Cidade, né? Quem não passou pelo Jornal da Cidade? E aí a primeira entrevista que eu tive que fazer foi com o seu pai na Câmara de Vereadores. Bacana, não sabia. Salve Delvair, então. Ô, Torino, nós vamos conversar sobre várias coisas, são vários assuntos, mas eu queria começar, e eu falei o Torino do Senai, porque são mais de 30 anos dedicados, né, ao ensino, ao Senai, à profissionalização, e a sua vida é baseada praticamente nisso, né? Eu queria que você contasse, em termos profissionais, um pouquinho dessa sua história, essa sua relação com o Senai. Então, a minha relação com o Senai começou como um garoto de 14 anos, quando a minha mãe, meu irmão mais velho tinha 16 e eu tinha 14 anos. E a minha mãe e meu pai começaram a conversar no que vai ser esses dois meninos aqui, meu pai caminhoneiro e a minha mãe dona de casa. Meu pai, a gente sentia que meu pai nunca quis que a gente fosse caminhoneiro, né? O natural do pai era que o filho seguisse e tal. E a gente sentia que meu pai não queria isso, que a vida na estrada também, que era muito sacrificante. Difícil. E ele falou, não quero que os meus filhos sejam caminhoneiros, eu quero que eles vão estudar, formar na faculdade. E foi assim que aconteceu na vida da gente. E o primeiro ponto de partida foi o Senai. A minha mãe levou para o Senai de Taubaté, eu sou natural de Taubaté, e a gente foi conhecer o Senai lá na Independência, né? E visitamos as oficinas, eu fiquei encantado lá com a parte mecânica, né? E o meu irmão, como não tinha tanta chance pela idade já estourando, teve que pegar a vaga que sobrou lá, que era na oficina de modelação, que ela mexia com madeira e tal, e o meu irmão saiu muito bem lá também, ele já entrou logo de cara, e eu entrei no semestre seguinte. E aí seguimos a carreira do Senai, meu irmão na modelação e eu na mecânica, de usinagem, mecânica de manutenção. Me formei disso pela Alcan. Eu fui aluno aprendiz da Alcan. Eu já ganhava um salário mínimo para estudar naquela época. A Alcan era aqui em Pinda. Em Pinda, antiga, agora a Novelis, né? Antiga Alcan. Antiga Alcan. Né? Então eu fiz o Senai pela Alcan, ganhando um salário mínimo por mês, e me formei e fui para a empresa, fui para a indústria, trabalhar lá na indústria, com aquilo que eu tinha me formado no Senai. E trabalhei lá até os 21 anos de idade, quando eu prestei um concurso no Senai
para ser instrutor de automação pneumática. E voltei para o Senai com 21. Hoje eu estou com 57, é só fazer a conta. Eu estou 36 anos, sou funcionário do Senai. E desde que o Senai abriu as suas atividades em Pindamonhangaba, há 33 anos atrás, eu vim para o Senai de Pinda. Eu sou da primeira equipe dos 18 que começamos o Senai de Pinda. Eu vim como coordenador, eu era instrutor no Senai de Taubaté, passei num concurso para coordenador e assumi Pinda, no início de Pinda. 8 anos depois, eu fui promovido a diretor da escola. Então, eu estou há 25 anos como diretor do Senai de Pindamonhangaba. Que bacana. Já passou quanto? Você tem ideia, mais ou menos, doutorino, quantos alunos passou ali pela época que você é diretor? Por ano hoje, mais ou menos. Então, Julião, olha só para você ver. O Senai de Pindamonhangaba, ele tem um reloginho, né? Todos os anos a gente certifica, em média, 10 mil alunos. Porém, nós atendemos 7 municípios. Então, as aulas acontecem no Senai de Pinda, nos municípios que a gente atende, as prefeituras, nas indústrias, enfim, 10 mil certificações por ano. Então, você faz a ideia, são 33 anos funcionando, certificando pelo menos nos últimos 10, 15 anos, em média de 10 mil pessoas por ano. Nós somos aqui realmente o epicentro da qualificação profissional dessa região, em sentido industrial, né? Qualificação de cursos de qualificação profissional para a indústria, né? Então, nós somos realmente um epicentro dessa qualificação. Aline, e um pouco antes da gente começar o programa, a gente comentava um pouco lá embaixo sobre a questão da limpeza, né? A organização que é o Grupo S, né? A coisa clean, né? Como eu lembro que funciona é isso? Uma das primeiras vezes que eu conheci a unidade do Senai em Pinda mesmo, eu fiquei impressionada, e depois conheci outras unidades, mas em termos de padrão, de organização, de limpeza, de estrutura, de equipamento, de tudo, né? E o Torino estava falando que eles, né, tem a orientação, passou pela porta lá do banheiro, encontrou um rabisquinho lá, já tira a porta, vai lá, lixa, pinta, né, e identifica. E Torino, eu até fiz a pergunta fora do ar, né, e repeti aqui para você. Porque às vezes a gente fica imaginando como que o aluno do Senai já tem um padrão de que ele está se profissionalizando, ele é um aluno sério, né, mas chega no ensino regular, por exemplo, aquele mesmo caboclo ali que está, né, andando certinho, fazendo tudo certinho, chega lá na escola, o cara vai aprontar, né? Como que você identifica isso? O que você atribui para o êxito do sistema S que de repente no ensino regular falta? Você consegue identificar isso ou não? Eu consigo, Juliano, porque na verdade é um padrão. É um padrão. E você vê no Brasil aqui, você vê várias empresas onde você vai tomar um serviço, por exemplo, que tem um padrão, e você sente aquilo lá. Né? Então, e você já se adapta muito rapidamente ao meio. Né? Se você está num lugar bagunçado, num lugar sujo, onde você tem ali 5 papéis de bala jogados no pátio de uma escola, talvez você vai jogar o 6º papel de bala. A hora que quando você olha e não tem nenhum papel, e você fica constrangido, fala assim, não, pô, isso aqui não pode jogar papel no chão. E o Senai, a gente trabalha nesse sentido, é um padrão. Você vai num local, por exemplo, eu estava citando a diferença do trem de subúrbio de São Paulo, que sai lá de Itaquaquecetuba, tal, tem um padrão. Está pichado, uma sujeira, tal, não sei o quê. O mesmo usuário desce e vai andar no metrô. Está limpo, não tem rabisco, não tem nada, mas é o mesmo usuário. A diferença, por exemplo, você está descontraído, você vai num quiosque de praia, está descontraído. Vai lá, você senta até de maneira diferente. Pede uma cerveja, pede uma porção, pega com a mão, vamos lá, estamos aqui no quiosque de praia. Você sai dali e senta num restaurante um pouco mais luxuoso na cidade de praiana. Por exemplo, você já se molda, você já se porta de uma maneira diferente.
Tá E certo? é bem isso, né? Eu acho que quando fala, né? Eu vou iniciar um curso no Senai, a pessoa já sabe o que vai encontrar pela frente. E automaticamente a postura que tem que ter também, né? Exatamente. Um lugar onde a gente tem muitas máquinas perigosas, máquinas cortantes, rotativas, e não pode ter brincadeira. Né? Então, a seriedade dos cursos do Senai é desde o primeiro dia. E por quê? Porque isso tudo pode implicar até um acidente para o aluno. E aí que existe possa... essa postura, né? Você entendeu? Então tem o minuto segurança, nós temos aula, nós temos... E batemos forte sobre isso. Você chega no Senai, você nunca vai escutar uma gritaria no Senai. No intervalo dos alunos, aquela calma, um silêncio, uma troca de ideia, nada de grito, nada de correria. Pega, não existe que é normal isso, em escola, né? Não existe, né? Não existe. Pega ali, não existe. É todo mundo num respeito, treinando para como ele vai ser na indústria. Mas já teve problema lá dentro? Já alguma situação? Raros. Até porque, eu estava falando para o Juliel, eu sou aluno do Senai, eu sou um produto do meio. Sim. Então, o que eu faço, na verdade? Replicar o modelo. Então, eu vim de um Senai, onde o Senai de Taubaté, a gente estudava o dia todo no Senai de Taubaté, era período integral, e estudava na rede pública à noite. Então, ficava o dia todo eu ficava o dia todo no Senai. E é com aquela disciplina. Então, eu fiquei 2 anos lá. Né? E hoje, eu como diretor, eu replico aquele modelo. Né? Então, a gente tem uma organização, a gente tem ordem, limpeza. Todas as escolas do Senai você vê que são muito similares quanto a isso. Né? Mas o Torino na escola regular dava uma bagunçada. Fala a verdade. Não, na verdade, eu nunca fui um aluno fácil. Né? Então, como eu tinha muita facilidade para aprender, sempre fui um aluno que tinha muito bom rendimento na escola, eu fazia as coisas muito rápido. E como eu era muito agitado... Sobrava tempo para zoar, né? Então... Mas isso faz parte, né? Até no próprio Senai, visitei várias vezes lá em Taubaté. Na época, o diretor era o Péricles Grandur, que é falecido, que Deus o tenha. Ele me recebeu várias vezes na sala dele. Para um bate-papinho de leve. Puxar de orelha. Né? E aqui a gente não faz diferente também, né? Quando algum aluno está um pouco mais agitado, a gente chama, tal, só que é assim que funciona. E tem que ser. Né? E a gente vai trabalhando, porque via de regra, os meus alunos, só para vocês terem ideia da aprendizagem do curso técnico que eu tenho aqui em Pinda, o nosso processo seletivo ele tem 10 por 1, em média, todo ano. É um aluno de 10 que entra nessa vaga. Então é um aluno muito especial. Então são alunos nossos aqui, eles têm um potencial muito grande. Né? E a gente tem que trabalhar com isso. Né? Isso aí também, o comportamento a gente ajusta, sim, né? Sim. Mas intelectualmente eles são muito fortes, muito preparados. E o aluno que está se formando em Pinda é um aluno diferenciado. Então as indústrias da nossa região já sentiram isso. É por isso que a gente, graças a Deus, o sucesso do Senai de Pinda, ele está alicerçado nisso, né? Uma seleção bem feita, profissionais competentes lá, que a gente tem profissionais de ponta dando aula no Senai, e os alunos ali com um grande potencial. Então a indústria da nossa região já está sentindo isso. Quem passou pelo Senai de Pinda são pessoas diferenciadas. Se baseia muito, né, na escolha de mão de obra, né? Resolvem. Eles muitas vezes abrem empresas, empreendem aqui em Pinda, Taubaté, na região. Enfim, mas está dando muito certo esse trabalho, né? E é uma instituição fantástica. Né? Ô Torino, aqui no podcast, além da gente falar das coisas sérias, né? A gente também vai entrar nos assuntos pessoais e tal. Certo. Mas antes até de entrar no assunto pessoal, que eu acho que a Aline tá para fazer pergunta, o Senai ele tem também um lado social, sim, uma questão de curso gratuito. Sim. Você pode falar um pouco aí sobre os cursos que estão... Porque eu acho que estão ainda com prazo aberto para cursos. Julialto, bem lembrado, eu até trouxe a minha colinha aqui, né? Nós, esse ano, o presidente Josué Gomes, que ele entrou no lugar do Paulo Scaff como presidente da Fiesp, o presidente da Fiesp automaticamente é o presidente do Senai do Estado de São Paulo, ele é o nosso comandante. E o presidente Josué, ele fez questão de, logo quando ele entrou,
ele identificou uma carência do mercado nacional. Aí ele falou assim, nós temos muito poucos profissionais de tecnologia da informação. E é uma área que está cada vez mais... Então, quem nos assistir no podcast, escuta falar no termo TI, tecnologia da informação, é um dos ramos que mais são carentes no Brasil. E é aquilo que mais precisa qualificar. Ele deu uma meta para a gente de 50 mil matrículas para esse ano, para a gente executar, em cursos de tecnologia da informação. Então, nós estamos com muitas vagas e tudo de graça. Ele fez questão disso para que a cobrança não fosse um impeditivo para as pessoas virem para qualificar, de graça. Então, você pode ir no Senai hoje, de Pinda, de Taubaté, de São José, que vai ter matrícula aberta para tecnologia da informação. Isso hoje tem essa disponibilidade. Pode ir agora. Idade tem limite? Como é? A partir de 16 anos a gente dá essa preferência. Mas eu estou te falando isso que vai acontecer até o final do ano. Né? Nós temos uma meta ousada que eu estou lutando para atingir em Pindamonhangaba. Eu tenho 3 mil vagas que eu preciso executar até o final do ano de cursos gratuitos. Então, além da tecnologia da informação, hoje eu tenho aberto no Senai, só para você ter ideia, curso de inversores, que é a parte elétrica, reparação de instalações elétricas, ferramentas da qualidade, instalação de sistemas de alarme patrimonial. Está esgotada a inscrição, mas eu já tenho uma lista de espera para bolos confeitados, doces finos, né? Técnicas de lubrificação, operador de injetoras de plástico e caldeireiro traçador. Isso aqui que está aberto agora no Senai de Pindamonhangaba, de graça. Então, todo mundo que está nos assistindo pode correr lá. Né? E fora isso, o mês que vem são outros cursos, repito, os cursos mais procurados que estão lotando aqui, a gente pode repetir várias turmas e tal, de graça. Né? Então é muito importante isso, a população saber que tem esse recurso, né? E cada curso desse aqui que a gente está falando custaria R$1.000, R$1.500, e está sendo dado de graça. Muito bacana, e depois a gente até volta a falar, porque a gente percebe que tem muita demanda às vezes no mercado de trabalho e falta justamente o jovem qualificado. E sempre tem um debate, inclusive em Pinda, da falta de oportunidade para o jovem na questão do primeiro emprego, né? Isso é muito cobrado. Mas é necessário que o jovem também já pense que ele precise se capacitar, se qualificar para poder estar preparado para assumir essas vagas, né? E é nessa idade que é a melhor idade para ele se capacitar, né, Torino? Sim, sem dúvida. Você vê até pelo o curso que eu citei de alimentação. O Senai de Pindamonhangaba, nós procuramos, desde que eu assumi a direção do Senai de Pinda, 25 anos atrás, eu tentei fazer com que o Senai de Pinda fosse eclético. Então eu comecei a criar cursos e áreas tecnológicas no Senai de Pinda que não tinha. Então, por exemplo, a área de alimentos, por exemplo, é uma área que Pinda trabalha muito fortemente. Né? Eu tenho 3 instrutores na área de alimentos. Muito diferente dos outros 4 Senais do Vale. Que não tem. Que não tem. Então, por exemplo, eu tenho a área de refrigeração, eu tenho a área de costura, eu tenho a área de mecânica, eu tenho a área de solda. Eu tenho a área aqui, eu criei um curso aqui de operação de máquinas industriais. São 5 cursos juntos, que a gente chama de combo. Operador de empilhadeira, operador de pontos rolantes, operador de reta escavadeira, operador de plataforma elevatória e NR35, que é um curso que você tem que dar para quem trabalha em altura. Porque quem vai operar uma plataforma em altura tem que ter esse curso. Tem que ter. Então a gente chama desse combo, que só nesse combo aquela pessoa que vai fazer eu não tenho um currículo forte, eu formei no ensino médio só. Faz esse combo. Está mais do que preparado. Que já é um currículo interessante para você entrar numa produção de alguma empresa. Sim. Né? Que é o pontapé inicial que a gente está falando. E nós criamos isso, e hoje nós temos a empilhadeira própria, nós temos a nossa ponte rolante, que até então, o ano passado, eu alugava ponte rolante para dar a prática, hoje nós temos montada no Senai, e estamos agora em negociação para comprar a plataforma
e a reta escavadeira do Senai de Pinda, que hoje eu alugo ainda, né? Mas o aluno tem toda a prática no Senai agora, não precisa sair mais para lugar nenhum. Muito bacana. Ó, vamos entrar um pouquinho no outro lado, avançando. Torino, você é casado, pai de mulheres só, né? Mulheres. Só meninas. Só duas conta meninas. Um pouquinho aí das meninas. Então, eu sou pai casado com a Ana Paula, né? Quanto tempo de casado? 27 anos. E temos 2 filhas, a Milena, com 24 anos, e a Camila, com 20. Né? A Milena formou agora em arquitetura, na UFMG, e já prestou imediatamente o concurso para o mestrado. Né? E passou em segundo lugar da UFMG para fazer o mestrado. Então vai continuar lá em BH fazendo mestrado. E a Camila gosta da artes cênicas, gosta de dança, né? E ela passou na Unicamp e ela está no 3º ano de artes cênicas. E essa relação pai e filhas? Olha, eu vou falar para você, não é fácil. As minhas 2 filhas, ela fala que eu sou um pai meio exigente. É um pai, né? Diretor do Senai ou é um pai... Às vezes sou meio ogro, né? Então, eu tenho uma relação assim que eu procuro flexibilizar, né? Suavizar. Porque eu sou um filho de uma casa onde a minha mãe teve 3 filhos homens. A criação é diferente. Bem diferente. Lá naquela época, meu pai e minha mãe era no chinelo voador, aquela coisa toda, né? Com homens. Então, eu com meu irmão saía no box de vez em quando. Tá? Aí encheu a casa de mulher. Aí eu tenho, né, uma casa hoje feminina, né? Então, a gente se adapta, tal, logicamente, amo as 2. Mas tem toda aquela coisa que elas... de adolescência com o pai, né? Mas hoje eu estou sentindo que já está melhorando bem, elas estão amadurecendo já, né? Já estão morando fora, já estão tendo toda a experiência de vida que a gente fez questão, né? Que elas vivenciassem. Elas queriam. Pai, eu quero estudar fora. Eu não quero estudar por aqui. Eu quero ter essa vivência. Eu falei assim, pô, hoje eu tenho condições, eu e a Ana Paula. A Ana Paula trabalha no Santander, né? No Banco Santander. E a gente tem, graças a Deus, um salário que possibilita bancar essa situação delas alugarem um apartamento em BH, um apartamento em Campinas, estudar, ter essa vivência, né? Coisa que eu não tive, né? Então estou dando para elas aquilo que eu não tive condições dos meus pais. Eu sou formado aqui na Unital, né? Eu sou formado em Física e Pedagogia pela Unital. Então estudei aqui, não tive essa... Eu queria ser sincero para você, eu não queria. Ter tido a oportunidade de ir para longe. Mas hoje em dia também tudo fica mais fácil, né, Torino? Com a internet, a distância está mais próxima. Mas essa vivência gera um amadurecimento muito forte e rápido, né? A gente tem aquele medo, como pai, como é que tá lá, como é que é morar numa cidade grande, né? A gente tá morando aqui em Pindamonhangaba, 165 mil habitantes. Sim. Como é que é morar em BH, que tem 3 milhões? Como é que é morar em Campinas, que tem 1,1 milhão, né? Então, mas isso também abre a mente das 2, né? Elas começam a ter uma visão de mundo diferente. Você já percebe isso, né? Sem dúvida, né? Então, tudo isso é uma formação, né? Além da formação acadêmica, que estão estudando em escolas de ponta, né? É a formação humana delas, né? Aprender, viver, saber da vida, enfim, isso é legal. Bacana. Ô, Torino, e aí toda essa vivência, toda essa vida, né, voltada ao ensino, à capacitação, ao Senai, mas uma hora no meio disso tudo aí, bateu uma luzinha, despertou uma vontade de virar um pouquinho e ingressar na política. Como foi isso? Como foi? Você sempre gostou? Foi um convite, uma pressão? Como é que surgiu essa ideia? Na verdade, vamos lá. Então a gente está batendo esse papo aqui, vamos na raiz do negócio. Eu desde garoto, moleque, tudo que eu fazia, eu tinha sempre um lado da liderança. Sempre foi uma coisa marcante em mim. Na sua personalidade. Então eu criei o time de futebol, era eu que marcava os jogos, era eu que arrastava a turma, era eu que dava dura na turma. E meio que arrastava a turma, meus amigos para viagem, né? Vamos marcar churrasco. Eu sempre fui um cara meio na liderança do negócio. Rapidamente me tornei líder também onde eu trabalhava, pela característica e tal.
E fui, né? E aí em Pinda, no ano de 96, na eleição de 96, foram procurar meu diretor, que na época não era diretor do Senai ainda, era o Clodoaldo, eu era coordenador. E foram procurar o Clodoaldo, pô, você não quer ser candidato a prefeito? Tal, o cara falou assim, puta, eu não acho que não levo jeito para isso, tal, mas tem um cara na escola que ele leva jeito, ele fala muito, ele é um cara meio de liderança e tal. Eu vou apresentar para vocês. E, na verdade, quem fez esse contato foi o Paulo Ramos Melo. Muito amigo do Delvair também. O Paulo Ramos Melo fez esse contato e aí, então, ele me chamou. Eu era recém-casado. Você lembra quantos anos você tinha? Eu tinha 30 anos. E aí, era recém-casado, morava em Taubaté. Eu casei, aluguei um apartamento em Taubaté. A gente morava ali, começamos a nossa vida ali. Aí ele me convidou e eu aceitei o desafio. Falei para Ana Paula, vou tentar isso aí. Falei, vou tentar. Mais uma coisa diferente, uma vivência diferente. Sim. Que é um negócio que instiga, né? Até o Julielto está aqui, que já foi candidato também, né? Eu acho que todo mundo tinha que passar por uma eleição, Torino. É bom, é bom. É uma experiência única na vida da pessoa. Um candidato aí, inclusive meu candidato a vereador, né? Ele é o cara dos 1000 votos, né? Que bateu na trave, mas na outra vai estufar a rede, com certeza. E aí, o que aconteceu? Eu falei assim, eu vou tentar, é um desafio. Eu gosto de coisa diferente, gosto de desafio. A princípio foi um desafio. Foi um desafio. Não morava na cidade. Não era daqui, era de Taubaté. Aí cheguei, falei para Ana Paula, eu vou sair candidata a vereador, eu tenho que morar na cidade. Não, você não falou isso, não. Mas o lance é o seguinte, se eu perder, eu volto. Se eu perder, eu volto. Era vereador ou a prefeito? Candidatura a vereador. A vereador, não era nada. Aí eu falei para ela, se eu perder, eu volto. Eu volto para Taubaté. E alugamos, então, uma casa, um apartamento aqui em Pinda, mudamos, no ano da eleição. Aí naquela eleição eu tive 409 votos. Coincidência, é o número da casa que eu moro hoje. Não sei se tem a ver isso. 409 votos. E vim para Pinda e tal. Acabada a eleição, foram eleitos 3 vereadores, né? O Paulo Ramos Melo, o Delvair, né? E mais um. E eu fiquei em 5º suplente. Renatinho. Renatinho Bergamini mais votado. Que partido que era, Tony? Era o PP. Era o 11. Eu era 11-611. Era o número. E Renatinho, aí o Renatinho, que é meu compadre, meu amigo até hoje, né? A gente é muito amigo. E ele foi eleito o mais votado. Paulo Ramos Melo e o Ribas, né? Seu Ribas. E o Machado Ribas. Terceiro lugar, Pastor Josias, falecido. Que depois, lá na frente, ele vem ser vereador comigo, junto. Nós dois fomos eleitos, depois na outra. E eu, o 5º mais votado, né? Eu fui mais votado, eu lembro, do que o vereador menos votado que entrou, que foi o Fernando. O Fernando da Estrada de Ferro. Fernando Rezende. Seu Fernando Rezende. Ele teve 270 votos, eu tive 409, fiquei de fora. Aconteceu isso você também, né? Você teve mais votos de quem entrou, o último que entrou. Por causa de partido, legenda e tal. Que negócio. Comecei. Quando eu tive 409 votos, até minha esposa falou assim, nossa, Toninho, coloca 409 pessoas junto num lugar. E você lembra? É muita gente. No que você se baseou para fazer campanha nessa época? Que você não morava em Pinda, daí você chegou... Na verdade, Senai. Me baseei no Senai, nos funcionários do Senai. Eu ia nas famílias dos funcionários do Senai. Era o que você tinha, né? Porque eles caras eram muito ligados a mim. Conheciam o seu trabalho. E comecei a me espalhar na cidade por conta dessa amizade com os caras. Então, eles me levaram para o time de futebol. Eu comecei... Como eu jogo bola, sempre joguei bola na vida, eu comecei a jogar em 2 times de futebol. Comecei a me alastrar na cidade. Entendeu? Eu comecei a frequentar campo de futebol. Na minha época foi isso. E isso gerou 400? Foi isso. E depois, quando eu tive essa votação, aí a minha esposa até ela assustou. Falei, nossa, muito voto. Na época era muito voto. Era cédula, você escrevia, né? Aí ela falou assim, putz, eu acho que com essa votação não dá para você voltar para Taubaté.
Vamos ficar por aqui. Vamos ficar. Tenta outra, que daí você vai entrar. Aí foi 2000. Daí 2000. Aí em 2000 eu tive 1.242 Para vereador votos. mesmo. Para vereador. Eu fui o terceiro vereador mais votado naquela eleição. O pastor Adriano? do Universal, Adriano. O FC, Felipe César. E eu. Acho que o Felipe teve 2 votos a mais do que eu, coisa assim. E eu fui o terceiro mais votado daquela eleição. O mais votado da oposição. Porque o Vitão tinha todos os vereadores com ele e eu o mais votado da oposição dele. Entendeu? Então foi interessante já essa votação. E fui vereador, né? E trabalhei lá, muito opositor do Vitão na época, né? Deu Vair comigo, a gente, né? E foi assim, e faz parte, né? O Vitão era o prefeito, eu era vereador, era difícil, porque como eu estava na oposição, era difícil ter coisa com o prefeito, né? Mas a gente fazia um trabalho mais assim de cidade, mais assim de controlar mesmo tudo, sabe? Fiscalização que hoje é o trabalho do vereador, né? Que hoje eu acho que está faltando um pouco isso na Câmara aqui, a gente observa de longe, né? Eu não tenho participado muito disso, mas hoje que a gente está falando aqui, a gente observa que não tem muito, né? Não, hoje não tem. Na cidade não tem oposição. Não tem. Não tem, né? Você vê que parece que a Câmara até mesmo quem não está no partido do prefeito. Teve 3 vereadores que foram eleitos fora da base do atual prefeito, mas que realmente não fazem esse trabalho de fiscalização. É até engraçado cortar um pouco a história do Torino. De oposição, né? Porque o meu pai também, as 3 vezes que ele foi vereador, ele era oposição ao Vito. Foi as 3 vezes que o Vito, as 3 primeiras, o mandato de prefeito. Sim. E a gente costumava perguntar para ele, falava, pai, mas o senhor bate no prefeito. Quando o senhor for pedir alguma coisa, ele não vai te atender. Aí ele respondeu, falou, mas eu bato mais forte. Porque assim, o que eu tô pedindo... E você era atendido? Não. Não, muito pouco. Não, quase nada que eu pedia. Aliás, vou falar um negócio que o Vitor me atendeu. Vitor me atendeu. De tanto eu falar para ele, falei, Vitor, você tem que colocar unidades móveis aqui no município. Você tem que conhecer as unidades móveis do Senai. Por exemplo, você tem que colocar uma unidade móvel de informática para a gente rodar a cidade inteira aqui, dar cursinho de iniciação de informática para todo mundo. De tanto eu falar isso, ele falou, pô, Torino, vem no meu gabinete aqui, para você me explicar direito, de tanto que você me enche o saco desse troço, você tem que me explicar. Aí um dia eu fui. Ele falou assim, pode marcar uma... Onde fabrica essa unidade móvel? Eu falei, Lençóis Paulista. Pode marcar que eu vou fazer uma visita com você lá. E marcou. Ele marcou e nós fomos visitar Lençóis Paulista para conhecer. E ele viu onde fabricava as unidades móveis, ficou encantado. Só que realmente era muito caro, tal, não sei o que. Quando veio para cá, ele buscou uma outra saída, mas que também funcionou. E aí ele falou assim, não, Torino, mas isso eu posso colocar também uma unidade móvel de saúde nessa ideia sua. Eu falei, pode. E assim foi feito. E ele comprou 2 ônibus, não sei se vocês lembram. Eu acho que tem até hoje, não tem? Tem, mas eu acho que não está funcionando, salvo engano. Então, eu acho que teve algum atendimento na zona rural, a questão odontológica. Se não acho que recentemente eles fizeram um trabalho com ônibus. Então, eles montaram 2 ônibus, um de informática, que esse rodou, acho que parou, tal, e o ônibus da saúde, e que funcionou naquele mandato, o resto do mandato do Vitor, e continuou funcionando com o João Ribeiro, que depois chegou, tal, e o Isael, não sei se deu continuidade, acho que está funcionando, então. A ideia da unidade móvel é uma ideia super inteligente. Por quê? Porque você otimiza recursos. Sim. Então, por exemplo, todo mundo não quer um postinho no seu bairro? Todo mundo quer um postinho. Mas se você fizer um postinho em cada bairro, você vai... Custo de tudo. Que custo é esse? Tá certo ou não? Unidades móveis. Então, a unidade móvel, quer dizer, ela vai para um bairro lá e vai falar assim, não, esse mês eu vou atender todo mundo aqui, uma perícia odontológica, exame feminino, facilita, né? Vou fazer um mutirão aqui.
Aí todo mundo que precisa vai se concentrar lá. Não está lá à disposição, eu vou a hora que eu quero, não. Não, na verdade é o seguinte, você está com a unidade móvel, você otimiza recursos. Então é uma coisa muito inteligente, né? Que a gente fez. Então, voltando atendeu. Uma coisa ele atendeu. E, Otorino, como que surgiu depois a ideia de ser candidato a prefeito? A ideia de ser candidato a prefeito surgiu, na verdade já tinha surgido na minha candidatura a vereador. Nessa que você foi eleito. Nessa que eu fui eleito, que fui eleito estourado, né? A turma já pedia para eu ser candidato a prefeito, mesmo antes de eu ser vereador. Torino, você tem que ser candidato a prefeito, tal, não sei o que. E aí eu falei, não, eu tenho que ser eleito vereador. Né? Eu nunca fui vereador, eu acho que tem que passar pela Câmara. Naquela época, eu acho que hoje não é necessário. Hoje a gente já atingiu um nível de cidade, até quem me ouve aqui, né? Nós estamos carentes aqui, até de candidato a prefeito. Sim. Nessa eleição, a gente conversa por aí e a gente sente que a população fala, não, eu não estou achando um candidato aqui, porque o Israel é uma pessoa bem carismática, né? O prefeito atual, tal, isso aí tá colocado na situação aqui, desde as outras eleições que ele foi eleito, né? Mas hoje a gente não tem o candidato natural aqui, com o carisma, com aquilo que a gente acredita que possa trabalhar bem para a cidade, a gente não está enxergando. Mas, enfim, quando surgiu a ideia, eu fui eleito e já foi uma consequência. Todo mundo, quando eu fui eleito com aquela votação, e eu comecei depois a fazer um trabalho, porque como eu tinha o Senai, eu tinha, na verdade, condições de fazer um trabalho popular e fiz, de levar o Senai para toda a cidade e tal, não sei o quê, qualificando as pessoas, sempre, né? Eu não parei meu trabalho do Senai, só fiz crescer com a minha participação política, né? E a gente beneficiou muita gente com a qualificação profissional, e hoje mesmo eu fora de mandato, assim, continuo fazendo o mesmo trabalho forte e beneficiando. Então as pessoas pediam, né? Para eu ser candidato. E eu tava, né? Eu falei assim, não. E eu tava fervendo na cidade. E eu falei, não, eu vou sair candidato. E aí eu saí candidato logo na sequência. Eu posso ter na verdade, hoje, analisando, meio que errei o time, né? Porque eu... Podia ter esperado mais uma. Eu poderia ter esperado mais uma. E eu fui enfrentar o João Ribeiro, que era a bola da vez da eleição. Sim. Era a bola da vez. E eu cheguei lá. E o natural era que o Vito apresentasse o candidato, como apresentou, com a Sandra, né? Sandra. E o João Ribeiro, que era a bola da vez, que tinha sido um vereador muito bem votado na anterior minha, ele vinha como a bola da vez. Ele construiu isso 4 anos. E na verdade, a minha saída só contribuiu para ele ganhar. Tá certo? Tanto é que acaba a eleição, a Sandra fica em terceiro, uma coisa que foi assim absurda. Sim, inesperado. É absurda numa cidade do interior. Até o meu amigo depois falou assim, Torino, a cidade do interior só tem 2 lados. Ela não tem 3 lados. Ela tem 2. E o resultado mostrou ali. E a gente observou isso. Depois na política de Pinda, eu fui observando isso. Fui entendendo como é que funciona a política, porque na verdade às vezes que o Vitão saía, tal, não sei o quê, e na outra, né, eu saí contra o Vitão, e outros candidatos, na verdade, todo mundo trabalhando pro Vitão. Então são 2 lados na época, certo ou não? Sim. Ficou claro isso, né? Na minha eleição, que depois eu saí contra o Vitão, né? Que eu fui candidato a deputado federal antes. Eu estou atropelando um pouco a cronologia, né? Sim, mas antes de... Mas eu fui candidato a prefeito, João Ribeiro ganha, eu fico em segundo. Logo depois eu saí candidato a deputado federal, apoiando Paulo Scaff, governador. Lembro disso. Eu tive 34 mil votos. Para prefeito contra o João Ribeiro eu tive 14 mil. 14.028 votos. Né? E depois eu saí candidato a deputado federal, apoiando o Paulo Scaff, governador. Eu tive 34 mil votos. Eu tive 5 mil votos fora. E tive 29 mil votos. 20 mil votos, 29 mil votos em Pinda.
né? Então é uma votação absurda, né? Se você observar historicamente, quem teve em Pindamonhangaba mais de 20 mil Próximo a votos, 20, só o Vitor só. mais de 25 mil votos, eu acho que poucos candidatos, Sim. né? É o Israel E o Vitor? e o Vitor, né? E eu tive 34 mil votos para deputado federal. E fui candidato novamente a prefeito. Aí o Vitor, voltando, depois do João Ribeiro. O João Ribeiro com 2 mandatos, né? Um desgaste. E eu saio candidato, né? Na época até o Vitor estava inelegível, né? Mas aqui no inelegível no Brasil, a gente foi aprendendo que não significa absolutamente nada, né? Então a gente está no Brasil, né? Nós estamos aqui com o Lula presidente. Tá certo ou não? Sim. Então, o Lula é o grande exemplo que isso não significa absolutamente nada, mas o termo inelegível no Brasil não significa absolutamente nada. E o Vitor era inelegível naquela eleição. Ele tinha condenação em 2 instâncias, né? E eu falei, não, eu vou ser candidato, e saí, e nós batemos, né? Eleição é eleição. Ele acaba com 40 mil votos e eu acabo com 30 mil votos, né? E na época, até o Israel era vereador na época. Vereador. E ele falava que ele não apoiaria o Vitão, que o Vitão tinha ficha suja, né? Eu não apoio ficha suja, eu vou sair candidato. Foi a época que ele criou o movimento do Ficha Limpa. O Ficha Limpa, exatamente. Aí eu procurei o Israel, falei assim, Israel, vamos sair juntos, né? E aí o Vitor com certeza não ganharia, porque aonde o Israel era a base forte dele, era Moreira César, era muito forte também. E ali que a presença de Israel como vice me atrapalhou, entendeu? E também aí a Miriam também queria ser candidata, vou ser candidata. Eu falei assim, não, enfrentar o Vitor Ardito com vários candidatos não dá, tá certo? Então, Miriam, vem comigo, conversamos, fomos tentar enfrentar o Vitor Ardito. Aí o Vitor Ardito, entre aspas, convence mais 2 a ser candidato, certo ou não? Essa foi a história. Na época era o Gugu e quem que era outro? E o Cazé. O Cazé. Né? O Cazé que eu tentei uma aproximação com o PT por muito tempo, e não dava certo. E chegou aos 45 minutos do segundo tempo para ter vice, eu estava sem vice. Eles não indicavam. E a Miriam, sou candidato. Falei, então Miriam, vem comigo e não tem jeito, vamos junto. E aí o PT lança o Cazé, né? E o Gugu Melo, né? E no último debate fica muito claro o alinhamento dos 3, entendeu? Na vanguarda, principalmente. Isso sempre se percebe, né? Isso, finalmente. Não que as pessoas não soubessem, mas... Não, o Cazé, inclusive, é muito meu amigo, tal, não sei o quê, mas isso é política. E depois eu entendi muito bem isso no cenário. Sim. É assim. Sim. A política é assim. Ô, Torino, isso foi 2012. 2016 e 2020, você não foi candidato. Mas, ô Aline, o incrível é que o nome do Torino ainda aparecia nas pesquisas. Então, assim, pesquisas espontâneas, tanto do lado do Israel quanto do Vitor, porque eu fui candidato a vereador, então eu acompanhava isso. E o nome do Torino sempre apareceu nas pesquisas ali com 7%, 9%, sempre ainda estava, apesar de um tempo distante. Por que você não foi? Na verdade, eu não fui candidato contra o Vitor na reeleição dele. Quando o Israel se lançou, sim, o Israel era o vice dele, né? Então tinha um vácuo ali. No momento que eu não saio candidato, surgiu um vácuo que o Israel entrou. Ele entrou. Mas por que você decidiu não ser? Não, eu não decidi não ser. Eu estava impedido. Que o Vitor me colocou um processo na eleição. Eu estava inelegível. Entendi. E para mim, na verdade, que não você tem... respeitou. Quem não tem dinheiro não consegue mudar. Quem não mudar. tem dinheiro, eu sou um trabalhador comum. Não muda a palavra. E eu não tinha dinheiro para mudar isso, entendeu? Então não tinha dinheiro. E no final das contas, eu falei, quer saber do negócio? Eu vou largar isso. Tô inelegível mesmo, fica lá inelegível, né? E vou esperar o futuro, quem sabe, né? Muito bem. E o meu processo vai tramitando, né?
E aí eu tenho um ganho de causa. Faltando 3 meses para eleição, 4 meses. E eu não tinha mais condição nenhuma de ser candidato. Ô, Torino, mas é aí, 2024, estamos chegando, ano que vem, eleição municipal, a gente não tem candidato. Torino, pode ser um candidato a prefeito ou não? Ó, eu vou falar sinceramente para você, a gente tem o ano todo para sentir, para conversar. Eu sou um cara que nunca digo não, né? Mas hoje eu estou trabalhando onde eu estou bem, estou forte aqui no Senai. O Senai está maravilhoso, os resultados e tal. Eu continuo meu trabalho ali, tá certo? Continuo filiado em partido, né? Mas a gente tem que construir isso, né? Eu acho que a política é mais ou menos por aí, né? Mas se a gente sentir que tem uma condição, a gente pode até conversar. Quando vocês falam não temos candidato, agora há pouco você estava citando da situação, né, da política atual de Pindamonhangaba. Temos alguns nomes, independente do que a gente pense, temos alguns nomes, obviamente, que já se manifestaram, já tem tempo, com interesse aí à disputa de 2024. O próprio vice-prefeito, Ricardo Piurino, tem essa intenção. Temos o vereador Vela, que é um nome citado. Quem mais? O próprio Norberto. Me lembra aí se tem mais alguém. Teria talvez o Rafael Goff. O Rafael Goff também, um nome. Até o Vito, né? O Vito vem, Vito não vem. Como é que tá o Vito? O Vito também fala que... A gente fala do Vito. Que vai sair. A minha pergunta para você, desses nomes que eu citei, você acha que nenhum desses nomes, eu estou incluindo o vice-prefeito, estou incluindo o Vito, estou incluindo o Norberto, estou incluindo o Vela, nenhum desses nomes, na sua opinião, é um bom nome para ser prefeito de Pindamonhangaba? Olha, desses que você falou para mim, o único que eu acho um nome interessante, não acho ele perfeito, sim, eu acho que falta muita coisa ali e tal, mas eu sinto a vontade, ele é um nome interessante, é o Vela, eu acho interessante. Os demais? O Vito, ele... Para mim, ele já demonstrou no último mandato dele, eu já sentia isso, que eu fui candidato contra ele. Deixa eu encaixar mais uma perguntinha. O último mandato do Vitor Ardito, ele já demonstrou o que é. E se a gente tiver um próximo... Quer dizer, a votação do Israel, logo na sequência do primeiro mandato do Vitor Ardito, diz tudo. Eu ia encaixar essa pergunta, Torino, politicamente falando, né? Vamos separar a pessoa, Vitor Ardito Lerário, do político Vitor Ardito Lerário. Esse tempo todo que você foi vereador, sempre oposição, está falando agora, politicamente, quem é o Vitor Ardito para você? Por que você sempre foi oposição? Quem é o Vitor Ardito? Por que nunca se aliar? O Vitor Ardito, primeiramente, é uma pessoa muito inteligente, né? Conheço o Vitor Ardito. O Vitor Ardito candidato é uma coisa na rua. O Vitor Ardito, pessoa, empresário, é uma outra coisa, né? Um cara extremamente inteligente. Mas o Vitor Ardito, por ser tão rico e tão proprietário de terras em Pindamonhangaba, eu observei que, à medida que os anos foram sempre passando, o Vitor Ardito, ele sempre quis o progresso de Pindamonhangaba, mas nunca deixou de ter um viés do olhar das terras dele, correto ou não? Então sempre o desenvolvimento de Pindamonhangaba ele caminhava mais para as terras dele, né? Beneficiando. Por exemplo, só um exemplo, né? Quando o anel viário surgiu, foi asfaltado, ele ligando a cidade até a saída para Moreira César, que é o grande escoamento de produção industrial de Pindas. Você lembra as carretas que passavam no centro da cidade, arrebentavam com tudo, pesadas? Né? Quando surgiu o projeto do anel viário da Nossa Senhora do Bom Sucesso, qual que era a primeira alça que tinha que sair? Era a alça ligando Moreira. De lá para... Ligando Moreira. Sim, de lá para Moreira. Para acabar com todos os problemas dos caminhões passando aqui na cidade. Qual era a lógica da primeira alça sair? Era lá. E qual que saiu? A outra. A que ligou para o Vilagem Paineiras. Então, fui nas inaugurações, mas não estava lembrando. Então, na verdade, você sempre viu esse viés, entendeu? Então, por isso eu achava que
não podia continuar nessa situação, né? Então, um prefeito que não tem esse viés, ele tem um olhar mais para a cidade como um todo. Como, por exemplo, nesse tempo todo que eu fui vereador e rodava, Moreira César, eu via Moreira César muito esquecida. Moreira César, ela lutou para ser uma cidade, uma potência, Moreira César. Tem que se fazer muito mais coisa para Moreira, porque, na verdade, Moreira traz o dinheiro para Pinda e não recebe o seu quinhão no tamanho que tem que receber, entendeu? Eu sempre pensei isso e era esse viés que a gente queria. Todas as vezes que eu fui candidato a prefeito, eu apresentei propostas muito inovadoras para a cidade e eu vou falar sério para você, todas as propostas que eu apresentei, elas foram surgindo na cidade. Sinal que eu não estava errado, tá certo? Eu falava dos portais. Primeiro cara a falar em tribuna, 2000, pode procurar na Câmara Municipal, eu falava do shopping, fiquei falando do shopping. Pinda tem que ter um shopping, Pinda tem que ter um shopping e tal. E tem que ser as margens da Dutra, para as pessoas pararem e tal, não sei o quê. Esse era o projeto lógico. O shopping nosso, as margens da Dutra. Aonde saiu? O shopping? Aqui nas terras aqui. Nas terras próximas à fazenda, às fazendas do Vitor, tá certo? Isso é lógico. Aquele projeto de shopping na Dutra nunca foi para frente. A gente imagina-se por quê, tá certo ou não? Que era lógico, né? As pessoas pararem aqui e tal, não sei o quê. Agora tá saindo um grau. Grau que as margens da Dutra. Eu falava da rodoviária. A rodoviária às margens da Dutra. Estão acabando de construir lá, tá certo? Então isso, parabéns para o Israel, que pegou tudo isso aí. Eu falava dos portais. Pinda tem que ter os portais. Tem que chegar na cidade. Você vai para Indaiatuba, você vai para Americana. Quando você chega nessa cidade, você fala assim, cheguei numa cidade pujante. Tá certo ou não? Sim. Tinha que fazer isso em Pinda também. Por exemplo, hoje quando você chega naquele portal maravilhoso lá e você começa a olhar, ainda tem coisa para fazer. Por exemplo, aquela grande avenida depois do portal até o João do Pulo é um breu. Escuridão. Tá certo? Quando foi feito o projeto de ligação do João do Pulo lá, a entrada da cidade, duplicação, tinha que ter sido feita uma ciclovia e tinha que ter sido feita uma iluminação potente para que você chegasse realmente em Pindamonhangaba, passasse o portal e pegasse aquela iluminação de LED dos dois lados. Falar assim, putz, agora cheguei numa cidade pujante, tá certo? É um breu. Então, isso foi ficando, mas é para ser feito, tá certo? Mas já devia ter sido feito, né? Eu falava tudo isso, né? O portal em Moreira César, o portal na Dutra e tal. Então, isso está surgindo. O Israel está fazendo, está tendo essa visão. Mas isso, se alguém pegar o meu plano de governo lá, da última, está tudo escrito lá, tá certo ou não? Era isso, e não existia nada disso. O primeiro cara a falar em câmeras de vídeo em Pindamonhangaba fui eu. O João Ribeiro era o prefeito, eu era o vereador eleito. Eu falei, temos que instalar as câmeras de vídeo na cidade. A primeira câmera de vídeo, o João Ribeiro foi lá e instalou na pracinha do Cruzeiro, para monitorar as violências da noite, tinha um fluxo de crack e cocaína lá, enfim, tanto é que acabou. Né? Deu segurança para aquela cidade, para aquela região toda. E na minha candidatura a prefeito, eu fui em Indaiatuba e visitei o COI e trouxe na minha propaganda, mostrei, olha como é que funciona o COI, aqui é a estrutura, as televisões, as câmeras de vídeo, faz um cinturão de vídeo cercando a cidade. Ninguém nunca se falou nisso. E lá até hoje funciona muito bem. A hora que você chega na cidade. Indaiatuba é uma cidade muito estruturada. E aí, o que aconteceu? O Vitor Ardito, naquela eleição
que eu comecei a mostrar o COI, ele começou a falar também que ia instalar tudo que eu falava que eu ia fazer, ele falava também, né? E aí fez. E fez muito pouca coisa, né? E tanto é que na eleição seguinte ele perde para o vice dele. E aí o que aconteceu? Agora, na gestão do Israel, ele vem fazendo. Você tem hoje uma central... Você avalia como positiva essa gestão? Qual que é a sua avaliação? Eu avalio. Eu classifico como um mandato bom. Os 2 mandatos do Israel, a cidade cresceu muito. Eu acho bom o mandato. E essa liga dos dois, né? O vice, o Ricardo com Israel, você acha que ele não daria essa continuidade? Olha, na política eu observo assim uma distância, eu observo uma distância e observo assim muitas diferenças pessoais. Né? São 2 pessoas completamente diferentes. Sim. Né? Então eu observo isso, né? Vejo aí uns movimentos da cidade. Eu acho que é natural que o prefeito lance seu candidato, né? É natural. Lógico. Ele tem 2 mandatos. Eu acho que o caminho natural do Israel seria uma candidatura a deputado, né? Sim. Um cara muito forte, de voto aqui na cidade, tem o carisma dele. E eu acho que ele tem que apresentar o candidato dele, né? Então, mas isso não quer dizer que o candidato dele obrigatoriamente seja eleito, né? Sim, então, seja o vice, seja eleito. Exatamente. O Vitor Ardito fez isso, não conseguiu. O próprio João Ribeiro tentou criar o candidato dele, não surgiu. E acontece, né? Acontece esse tipo de coisa. Mas acontece também do cara ser eleito, né? Mas eu vejo que são diferentes. Você me perguntou qual que é a liga, Israel, tal, que eu classifico como um mandato bom. Por exemplo, como eu classifico o primeiro mandato do João Ribeiro, lá atrás, como o melhor mandato que eu vi de um prefeito em Pinda. Melhor mandato. Eu estou em Pinda desde do Vitor Ardito, primeiro mandato que eu comecei. Eu não peguei o João Bosco no último mandato. Eu peguei o Vitor Ardito. Entrou com o Vitor. Eu não lembro do João Bosco prefeito. Eu lembro do Vitor Ardito. Né? Quando o Senai começou a funcionar, quem foi entregar o Senai funcionando foi o Vitor Ardito. O Senai ficou sendo construído durante 10 anos, depois da doação do terreno do Geraldo Alckmin para o Senai. Né? Houve um acordo que a prefeitura iria construir, então quem constrói parte do Senai, praticamente todo o Senai, é o João Bosco, e o Vitor Ardito finaliza e entrega para o Senai funcionar em 1990. E de lá para cá eu venho observando os mandatos dos prefeitos. Não, o mandato dos prefeitos. E eu classifico como o melhor mandato de prefeito, de tudo que eu vi, foi o primeiro do João Ribeiro, que realmente deu uma guinada na cidade. Sim. A cidade tinha uma visão muito rural, muito tupiniquim, né? E o João Ribeiro deu uma repaginada naquele primeiro mandato, mas depois o segundo mandato foi ruim, tanto é que houve muito escândalo problemas de licitações, tal, esse tipo de coisa, que daí desvia o foco e se perdeu no segundo mandato. Mas o primeiro mandato, para mim, foi o melhor de todos os prefeitos. E agora, os 2 mandatos do Israel classificam como bons mandatos. Para 2024, o que você acha que vai te motivar? Pode acontecer uma série de coisas. Muitas coisas. Perguntou, mas, por exemplo, o que vai te motivar? Um grupo, né? De repente, um sentimento, visão... Pode dar um estalo também, vamos ver. Mas um pouco atrás você falou assim, qual desses pré-candidatos eu julgo mais interessante? Sim, você citou o Vela. Eu citei o Vela. Porém, eu não acredito, pelo histórico de Pinda, o Vela é o PT, ele é o 13. Sim. E acho muito difícil a população de Pinda ir na urna fazer 13. Isso historicamente... não pelo Vela, mas historicamente, se você olhar as últimas votações do PT na cidade, são votações que não atingem 15 mil votos. Não atinge. PT. E o Vela vai representa o partido. Representar o PT. Ô Torino, e só pra gente encerrar aqui, a gente tá no mês de aniversário de Pinda, 318 anos.
deixa uma mensagem para a população de Pinda que acompanha o podcast. Não, mas é uma mensagem de amor, né, na cidade que eu escolhi para morar, né? Então, eu sou taubatiano, sempre falo isso, mas eu mudei para cá com 30 anos e minhas duas filhas são nascidas aqui, construí minha casa aqui, e é a cidade que eu decidi morar. Então, é a cidade que eu amo, né? Que eu luto pelo desenvolvimento, que eu trabalho dia a dia para ela crescer. Então, eu quero mandar uma mensagem de ânimo, de força. A população de Pindamonhangaba está crescendo cada vez mais, a cidade está melhorando, a gente está sentindo a vinda de vários empresários para cá, crescimento, estabelecimentos, e Pindamonhangaba está florescendo, né? A gente vê isso aí no percentual de crescimento populacional em comparação com as 39 cidades da nossa região metropolitana, que Pindamonhangaba é uma das maiores ali. Então, isso aí é claro que a gente está atraindo, que a gente está crescendo e vai surgir oportunidade para as pessoas. Então, é um abraço para a cidade, um abraço para quem mora aqui, né? É um beijão para Pindamonhangaba, né? Legal, obrigado. Bacana. Torino, obrigado pela sua participação aqui. Receba a caneca aí com a sua caricatura. Opa, que uma legal. Parceria que a gente está fazendo aí com a Fest Caricaturas, né? Muito legal, obrigado. Valeu, obrigado mesmo pela participação. Aline, eu vou encerrando aqui, você deixa o seu agradecimento aí também. É isso aí, Torino, obrigada pela participação. Infelizmente nós temos um tempo, é um bate-papo, mas a gente tem que ter um tempo, né? Mas ó, eu ficaria um bom tempo mais aqui ainda, nesses cutuques aí da política, para a gente entender mais, saber mais, certo, e até saber o que nos espera em 2024. Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, e nós estamos à disposição, né? Vamos seguir com o podcast, vida longa ao podcast, que você possa participar em outras ocasiões. Eu que agradeço, estarei sempre à disposição de vocês, estou lá no Senai para vocês. Torino, reforça só para a gente encerrar, os jovens, essas oportunidades, né, a tecnologia de informação, as vagas que tem no Senai, eu acho que isso é muito bacana. Só para a gente encerrar aí, convido os jovens. Os jovens que estão nos assistindo aí vão para o Senai, secretaria, nós temos lá praticamente uns 15 cursos de áreas diferentes, abertos e gratuitos. Né, para pessoas acima de 16 anos. Pode procurar lá que a gente vai encaixar você num curso de qualificação profissional. Torino, tem algum site, algum portal que tem essas informações? Tem o Instagram do Senai de Pindamonhangaba, só procurar lá, que é o canal que é oficial da gente, né? Tudo que a gente tem de novidade nós colocamos no Instagram do Senai. Senai de Pindamonhangaba, só bater lá na busca do Instagram e já curtir e acompanhar a gente lá. Bacana, muito obrigada. Você é nosso convidado a acompanhar a próxima edição do podcast, que vem com novidade. E obrigada pela audiência de hoje. Um abraço para todos. Eu que agradeço. Um abraço a todos.